Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, obreiros, alunos da nossa classe Abraão, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de sono abençoada e reparadora, que estejam tendo um sábado abençoado, que tenham tido um almoço em família abençoado e que logo mais à noite também tenhamos um primeiro dia de festividade da nossa união jovem também abençoado. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel da Escola Bíblica Dominical, que hoje está em Tito 2, do 7 ao 10, que eu vou ler para os irmãos. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e repreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Como é de costume, nós iremos hoje fazer um breve resumo da nossa semana. Nós estamos no último dia de devocionais, que nos preparam para a lição de número 12, que tem por título O custo pessoal de viver os planos de Deus. Nós já vimos bastante coisa ao longo desta semana e iremos fazer agora um breve resumo. O texto áureo da lição do próximo domingo, de amanhã, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Está no Salmo 34, 19. Queridos, na última lição, no último domingo, nós estudamos a primeira parte da história de José. Nós vimos como o Jacó amou José de uma maneira especial, diferente dos seus demais irmãos. Vimos que os sonhos que Deus deu a José foram revelações do que ele iria fazer na vida de José. E vimos que Jacó deu uma túnica de manga comprida, de várias cores, a José, demonstrando o seu amor especial pelo seu filho e destacando José dentre os seus irmãos. Vimos que isso tudo inflamou a inveja na vida dos seus irmãos, que acabaram por o vender a uma caravana ismaelita e ele foi parar no Egito. Nesse domingo, a lição ela vai focar os ensinamentos com base na segunda parte da história de José, quando ele chega ao Egito com aquela caravana ismaelita. Ele é vendido a Potifar, que é comandante da guarda de Faraó, e ali ele permanece por algum tempo, sendo assediado pela mulher de Faraó, pela mulher de Potifar, e ele resiste a essas tentações, até o ponto de que aquela mulher ela resolve fazer uma investida mais incisiva, em que José foge para fora da casa. Então, aquela mulher vai inverter a situação e a culpa vai cair sobre José, que é levado à masmorra, à prisão. Ali, José vai conhecer dois servos de Faraó que vão parar ali. A Bíblia não explica com riqueza de detalhes o que levou aqueles servos a irem à prisão, mas eles sonham. E José interpreta tanto o sonho do copeiro quanto o sonho do padeiro de Faraó. A revelação do sonho do copeiro foi para a restituição, e a revelação do sonho do padeiro foi para a morte. O copeiro é restituído à presença de Faraó sob a promessa de que lembraria-se de José, mas também não lembrou. Até que, passado um tempo, chega o tempo de cumprimento das promessas de Deus na vida de José, e assim ele é abençoado. Então, o aspecto da presente lição gira
sobre o fato de que as circunstâncias adversas, elas não são capazes de impedir o cumprimento dos planos de Deus, né? É interessante que existe uma frase, uma expressão no meio evangélico, né, que se diz: crente não precisa pagar preço, porque todo o preço que havia de ser pago já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. É muito verdade essa expressão se nós analisarmos do ponto de vista da salvação. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Nós somos salvos mediante a graça, através da fé em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o perdão de pecados, ou a remissão de pecados, para que haja a remissão de pecados, é necessário que haja também derramamento de sangue. Então, Jesus Cristo derramou o seu sangue para remissão, para perdão dos nossos pecados. E mais interessante, queridos, que quando nós temos nossos pecados perdoados e passamos a viver sob os planos de Deus, né, debaixo dos propósitos de Deus, é necessário sim pagarmos preço. É por isso que o título da lição diz: o custo pessoal de viver os planos de Deus. O Senhor Jesus, ele diz que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o custo de se viver debaixo dos planos de Deus. É da renúncia. Nós precisamos renunciar o pecado, precisamos renunciar os desejos da nossa carne, precisamos renunciar às oferendas, né, as ofertas que o mundo pecaminoso, corrompido nos oferece para viver uma vida de santidade com o Senhor. E se o mundo jaz no maligno, viver neste mundo nos trará um custo de obedecer a palavra de Deus. E é interessante que é uma opção. Jesus fala: quem quer, aquele que quiser, né? Então, aquele que quer precisa seguir as pisadas de Cristo. Nós fomos chamados, e nós vimos ao longo desses devocionais, nós fomos chamados para sermos a semelhança de Cristo. Precisamos pisar, né, sobre as suas pegadas, né? E isso tem um preço a ser pago. Então, viver sob os planos de Deus tem um preço a ser pago. Eu queria que você refletisse se você já precisou fazer alguma coisa, alguma renúncia, talvez sair de um emprego, né, sair de algum lugar que envergonhava o nome do Senhor. Eu lembro de um aluno que eu tive na escola bíblica dominical, quando eu estava em outro estado, que ele disse que ele pediu para sair do trabalho porque ele gerenciava uma conveniência de posto de combustível e ele tinha que comprar bebidas para a conveniência. Então ele ia nesses mercados de atacadão e enchia o carrinho de bebida, uísque, bebidas alcoólicas, e aquilo o Espírito Santo começou a incomodá-lo pelo testemunho que ele estava dando, né? Ele não se sentia bem em estar no mercado onde todo mundo estava vendo ele carregando aquele carrinho de bebidas. Ele pediu para poder sair do emprego. Isso é um custo que o servo de Deus deve tomar. E o que nós aprendemos na lição, né? Deus, ele honra a nossa abnegação, a nossa renúncia, cumprindo sobre as nossas vidas as suas promessas. Em Romanos 8, 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós vemos na vida de José que Deus, ele faz que toda a perseguição dos irmãos de José contra ele, a mentira da esposa de Potifar contra ele, todas aquelas circunstâncias que José passava, Deus faz com que contribua para o cumprimento dos seus planos. Então, perceba que há um momento da vida de José que ele parece ver os seus sonhos se tornando em verdadeiro pesadelo, né? Mas nós vemos também que o que conservava José de pé e firme nos seus propósitos era a presença de Deus. Onde quer que José estivesse, estava com ele também a presença de Deus.
O tópico 1.2 diz que às vezes nós ficamos tão preocupados em mudar a nossa condição e sair de onde estamos para ver se as coisas melhoram, que deixamos de nos certificar do mais importante, se Deus está conosco. Mais importante do que termos a bênção é termos na nossa vida o dono da bênção, não é verdade? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 1 e 2, e tudo isso nós vimos ao longo desta semana, diz que todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, e os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Aqui o apóstolo Paulo está orientando o jovem Timóteo, que tinha na sua igreja alguns crentes que eram servos, que eram escravos, a orientá-lo a servirem com dignidade, com zelo aos seus senhores, para que o nome do Senhor seja glorificado neles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aonde quer que nós estejamos, ali Deus nos colocou, para que o nome dele seja glorificado. No tópico 1.3, que fala fontes de prosperidade. É interessante que no livro do Gênesis, no capítulo 39, no verso 5, a palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Interessante que nós formos parar para observar o texto bíblico. José era um escravo que trabalhava na casa de Faraó. E Faraó era o comandante da guarda de Potifar, perdão. E Potifar era o comandante da guarda de Faraó. Então, é natural que nós compreendêssemos que Potifar abençoasse a José. Ele sendo um comandante, alguém de honra, alguém que ocupa um cargo, era ele que se esperava que abençoasse a José. Em contrapartida, o que nós vemos é que José que abençoava a casa de Potifar. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na vida daquele homem, porque a palavra de Deus diz que na casa de Potifar, como escravo, Deus era com o seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o comentarista diz que desde Abraão, Deus sempre deixou claro o que Jael não conseguia entender, que as bênçãos de Deus sobre Jael tinham o objetivo de abençoar as demais famílias da terra, e não apenas Israel. Deus chama Abraão para que nele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Deus constitui o seu povo, Israel, para que através daquela nação, todas as nações da terra fossem abençoadas. O que isso quer dizer? É que Deus nos chamou, nos elegeu, nos gemiu, para que a gente fosse instrumento de bênção, onde quer que nós estejamos. Nós somos portadores de bênção, queridos. Você é instrumento de Deus para ser bênção no seu trabalho, para ser bênção na sua igreja, para ser bênção no seu bairro. Você é portador das boas novas do Senhor. O profeta Isaías diz que, ó quão formoso é os pés daquele que trazem as boas novas. Nós somos portadores de boas notícias, que Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E olha que beleza que Deus faz. Como é a presença de Deus que abençoa, onde quer que nós estejamos, seja em local de largueza, ou seja em local estreito, ou seja, em local de fartura, ou local de escassez, Deus sempre irá nos abençoar, porque Ele é o Deus abençoador. O comentarista diz que a velha masmorra tornou-se um lugar diferente por causa da sua presença. Quando José chega na prisão, na masmorra, naquele local é modificado pela presença de José, que refletia a glória e a presença de Deus. Que assim sejamos também nós, que a nossa presença seja agradável, traga paz, traga refrigério e ânimo a muitas vidas que estão cansadas e oprimidas pelo pecado. Eu vejo que dentro daquela prisão ocorreu um grande culto
pentecostal, porque ali havia a revelação de sonho, ali havia o carcereiro que era abençoado, ali Deus manifestou a sua presença, louvado seja o nome do Senhor. Então, no tópico 1, nós aprendemos que a presença de Deus, imutável em nossa vida, é o que determina se algo será bênção ou maldição. Deus tem uma presença imutável, Ele é o mesmo, seja nos locais de aperto ou seja nos locais de largueza. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está passando, mas saiba que se Deus é contigo, Ele vai te abençoar onde quer que você esteja. No tópico 2, nós vamos ver 3 testes ao qual o José passou. Primeiramente, o teste de integridade. Segundo, um teste de resistência. E terceiro, um teste de força. Teste de integridade, porque quando ele era assediado pela mulher de Potifar, ele era tentado a trair o seu Deus. Aquela moralidade que ele exercia contra os seus irmãos, denunciando os seus irmãos ao seu pai Jacó, agora estava sendo posto em prova. Porque, ainda que ninguém soubesse que ele havia se deitado com a mulher de Potifar, ele sabe que Deus saberia do seu pecado. Então ele é posto à prova na sua integridade. A palavra integridade, ela denota a ideia de integral, de totalmente, de perfeito. E é assim que Deus nos quer. Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo, seja íntegro, exerça a moralidade, a santidade a qual eu exijo. Então, Deus não quer só o nosso coração. Deus quer que a gente seja íntegro, Ele nos quer integralmente. Então nós devemos ser santos no nosso falar, nós devemos ser santos no nosso vestir, nós devemos ser santos no nosso comportar, devemos ser santos na nossa adoração. Uma vida santa nos levará para as mansões celestial. Um teste de resistência. José resistia às investidas da mulher de Potifar. Em Gênesis 39, 10, diz assim: e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Então ele ia resistindo, ela ia falando besteira e ele ia fingindo que não ouvia, ia se desviando. Ela estava na sala, ele ia na cozinha, estou conjecturando. Ela estava lá fora, ele estava aqui dentro. Ela vinha aqui para dentro, ele ia lá para fora. Até que um dia ela tentou investir, talvez por se sentir humilhada, por ser rejeitada por um escravo, ela tenta investir de maneira mais incisiva, ela não aceita aquela situação. Então, José ele passa pelo teste de força, porque não podendo resistir, ele foge. É interessante, querido, que nós precisamos aprender na lição de hoje. Quando nós não pudermos resistir, nós precisamos correr. Se nós não podemos passar no teste de resistência, nós precisamos ser aprovados no teste de força. Se não puder resistir, corra no nome de Jesus. Fugir do pecado é um ato de coragem. Louvado seja o nome do Senhor. E no tópico 2, nós aprendemos que os maiores testes da vida não acontecem no exterior, mas dentro de nós. Se formos aprovados por fora, mas formos reprovados por dentro, seremos sempre derrotados. Ainda no tópico 2, é importante nós sabermos que José resistia às tentações, mas ainda assim aquela mulher não desistiu. Não adianta nós convencermos Satanás, nós precisamos vencê-lo, porque ele já está condenado. Então precisamos vencer e não apenas convencê-lo. Não tem diálogo com o inimigo. Nós precisamos vencê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E no tópico 3 fala da semeadura e colheita. O comentarista diz assim: as escrituras abordam a realidade da semeadura e colheita. Contudo, é importante buscarmos a ajuda do Espírito Santo para discernirmos que nem sempre a colheita se dará exatamente como imaginamos e no tempo que esperamos. Em tudo precisamos confiar e esperar no Senhor. É uma realidade bíblica.
né? Aquilo que o homem semeia, ele também colherá. Agora que nós precisamos entender que essa colheita ela não é imediata. Nem sempre o que está acontecendo na sua vida é resultado da semente que você está semeando, né? Muitos hoje no nosso mundo, na nossa sociedade, têm semeado iniquidade. E ao olhar mundano, natural do homem, parece que está colhendo justiça, porque são bem-sucedidos, ocupam bons lugares, mas o tempo da verdadeira colheita chegará também para eles. Nós vemos que José, ele semeava justiça, e o que ele colhia parecia ser coisas ruins, mas o tempo de Deus havia de chegar sobre a vida de José. Ei, meus irmãos, o tempo de Deus chegará na sua vida. A história de José é um exemplo para nós, para que nós possamos entender que devemos ter paciência, perseverança, fé e fidelidade para aguardar o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, né? O comentarista diz: José será reservado na prisão para esperar a morte, mas mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor estava com José. É interessante que José é levado à prisão não para ser preso, mas para guardar a morte, né? O pecado que ele havia cometido, o crime que ele estava sendo julgado, né, de ter cometido um adultério com a esposa do seu senhor, era para a morte, né? Então ele estava ali aguardando o seu julgamento de morte. Nos lembra até da história de Pedro, que estava preso, né? Tiago já havia morrido e Pedro estava preso lá no Atos dos Apóstolos, esperando o seu julgamento para a morte. Mas o Senhor enviou o anjo e livrou Pedro da prisão. Aleluias! E assim como José, que esperava a morte, Deus moveu os céus para que as suas promessas cumprissem na vida daquele homem, né? Servindo aos homens como ao Senhor. É interessante que lá em Gênesis capítulo 39, no verso 9, diz assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então nós vemos que se deitar com a mulher de Potifar para José é equivalente a pecar contra o seu próprio Deus. O comentarista diz: José bem conhecia as promessas de Deus e a aliança do Senhor com Abraão e seus descendentes, por Isaque e Jacó, e por isso fazia o melhor para a glória de Deus, de forma que os homens ímpios percebiam que Deus estava com ele. Isso era integridade, né? Nós vemos que o respeito e a devoção que José teve para o dono daquela casa. E assim, honrando o seu Senhor, ele estava honrando o nome também de Deus. O tópico 3.3 diz: a vida espiritual, a visão espiritual da tribulação. As coisas parecem que vão piorando para José. Ele recebe as revelações de Deus em sonhos, e isso fez ser odiado pelos irmãos, a ponto de ser vendido como escravo. Servido como escravo na casa de Potifar, por causa da sua integridade, foi encarcerado como prisioneiro numa masmorra por vários anos. Mas não é isso. É lá que ele vai ganhar a simpatia do carcereiro. Para nós concluirmos, é interessante nós fazermos a seguinte reflexão. José, ele recebe 2 sonhos, é revelado a José 2 sonhos, ainda quando ele é jovem, com 17 anos, na casa do seu pai. Aquilo gera muito transtorno para José. E ao longo de toda a sua caminhada, parece que ele está muito distante do cumprimento desses sonhos. Mas ele não deixou de acreditar que Deus cumpriria aqueles sonhos na sua vida. Perceba, queridos, que se José tivesse desacreditado daquele sonho, ele não teria interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro mor. E, consequentemente, também não iria interpretar o sonho de Faraó. José, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro porque ele cria na revelação que Deus havia dado a ele há anos atrás. E isso foi a porta para que Deus cumprisse a sua promessa na vida de José, levando ele até Faraó para que ele fosse
honrado, louvado seja o nome do Senhor. Talvez, quando você analisa a sua vida, parece estar bem longe, bem distante das promessas e dos sonhos que Deus prometeu realizar nas suas vidas. Mas à luz dessa lição, continue crendo nas promessas de Deus, crendo na fidelidade de Deus, andando segundo as Santas Escrituras, porque da mesma maneira que Deus foi fiel a José, abençoando ele e cumprindo com seus propósitos na vida dele, ele também nos abençoará. No tópico 3 nós aprendemos que devemos fazer o que é certo e o que agrada a Deus, porque o amamos e não fazer nada visando vantagens pessoais. Devemos confiar que é Deus que governa todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Viva uma vida onde o nome do Senhor é glorificado. Nós precisamos no nosso trabalho, os jovens na faculdade, na nossa igreja, na nossa casa, diante dos nossos familiares, ter uma vida que reflita a beleza que tem nas Santas Escrituras, para que o nosso testemunho glorifique o nome do Senhor. Lembre-se, nós somos portadores de boas novas, para que, assim como Deus usou Abraão, para que todas as famílias da terra sejam benditas, assim Deus nos usa no tempo presente, para abençoar as famílias que estão ao nosso redor. Tenha um sábado, um restante de sábado abençoado, no nome de Jesus. Que Deus continue te dando um dia de bênção e de vitória. Fique com Deus.